Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje à 17ª aula desse curso Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, baseado no livro de Frederick F. Bruce. E hoje falaremos sobre o adeus de Paulo à Macedônia e à Acaia. Para já entrarmos no clima de nossa cantata de hoje, eu escolhi essa xilogravura para ser o cenário da lição, que é de um artista chamado Miguel, que é da cidade de Bezerros, no agreste de Pernambuco. Bom, nesse tempo do ministério de Paulo, ele começa a olhar para o oeste, com a ideia de evangelizar a região do que nós conhecemos hoje como Espanha, né? Então, perto do fim do ministério em Éfeso, nós lemos lá, em Atos dos Apóstolos, Lucas relatando, no capítulo 19, versículo 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E por que Paulo queria ir até Roma? Será que ele pretendia se fixar naquela cidade? Né? Pelo que nós conhecemos da personalidade do apóstolo e pelo que nós lemos nas escrituras sagradas, provavelmente não. Paulo não pretendia fixar-se em Roma, onde já existia uma forte comunidade cristã, conforme nós lemos lá em Romanos 15 e 20. Mas a cidade era uma importante base de apoio em seu caminho para a Espanha, onde ele planejava repetir o programa que acabara de completar no mundo egeu, conforme nós lemos lá em Romanos 15, de 23 a 24. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Isso revela a perspectiva de Paulo acerca de seu ministério apostólico: pregar o evangelho onde ele não fora ouvido antes e plantar igrejas onde ainda não existiam. Quando essas igrejas tivessem recebido o ensino suficiente, o apóstolo seguia em frente para repetir o seu trabalho em outra localidade. Paulo viajava pelas estradas romanas pregando o evangelho e estabelecendo igrejas em centros estratégicos, de onde a mensagem da salvação era disseminada. Nós podemos ver o exemplo lá de Tessalônica, que serviu de base para a evangelização da Macedônia, Corinto, que serviu de base para a evangelização da Acaia, e Éfeso, da Ásia proconsular. O apóstolo tinha pressa em ver cumprida a profecia de Jesus de que antes da consumação final é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, conforme nós lemos lá em Marcos 3,10. E a Espanha, mais antiga província romana no Ocidente, ainda não tinha ouvido a mensagem do Evangelho. Entretanto, essa era uma província distinta das que Paulo já havia evangelizado até então. Paulo até então exercera seu apostolado pregando e escrevendo suas cartas em grego. Na Espanha se falava latim. Então isso exigiria um preparo especial do apóstolo. Por isso, a parada estratégica em Roma. Bom, depois de Éfeso, quando Paulo saiu finalmente de Éfeso, o que ele fez? Quais foram os próximos passos do apóstolo? O período que seguiu o término do ministério de Paulo em Éfeso é resumido por Lucas em Atos 20, de 1 a 3. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia. Com as informações que temos dos movimentos de Paulo desde o encerramento de seu ministério em Éfeso, podemos esboçar a seguinte tabela. Na primavera do ano 55 d.C., nós lemos no Novo Testamento que Paulo tem uma visita penosa à cidade de Corinto.
que nós já discutimos em aulas anteriores. Paulo também envia uma carta severa para essa igreja através de Tito, né? Ele entrega essa carta para Tito entregar à igreja de Corinto. No verão do mesmo ano, ele passa por perigo de morte na Ásia, né? E Paulo também sai de Éfeso. No fim do verão, Paulo passa por Troade. Em outubro do mesmo ano, Paulo vai de Troade para Macedônia, onde ele encontra Tito e envia uma carta de conciliação à igreja de Corinto. Entre os anos de 55 e 56, no período do inverno para a primavera, Paulo passa a evangelizar na Macedônia, né? Onde ele escuta notícias de intrusos na igreja de Corinto. E Paulo envia então uma carta de repreensão para essa igreja. No verão do ano de 56, ele passa evangelizando no Ilírico, no outono na Macedônia, e no ano de 57, entre os meses de janeiro e março, ele passa na igreja de Corinto. Um fato surge nas cartas paulinas que pode ser facilmente datado nesse período. A preocupação de Paulo em reunir as contribuições para o Fundo de Jerusalém, feitas por suas igrejas, pelas igrejas que ele implementara, né, na Macedônia e na Acaia. No Concílio de Jerusalém, outro fato que nós já relatamos aqui em nossas aulas, os líderes judeus da igreja haviam pedido para Paulo e Barnabé que continuassem a lembrar-se dos pobres, conforme nós lemos lá em Gálatas 2:10. Esse pedido, né, ele é melhor entendido contra o pano de fundo da ajuda, né, para aliviar a fome que a igreja em Antioquia enviara aos crentes em Jerusalém, por mãos de Barnabé e Paulo, né? Então, já havia vindo uma primeira coleta enviado por essas igrejas, né, de Antioquia para os crentes de Jerusalém. Então, por isso, esse pedido reiterado da igreja da Cidade Santa. A primeira vez que ouvimos desse fundo é nas instruções dadas aos cristãos em Corinto, né, no primeiro livro de Coríntios, de 16 nos versículos de 1 a 4. Eles tinham sido comunicados sobre instruções semelhantes às igrejas da Galácia, presumivelmente no fim do verão do ano 52 depois de Cristo, quando Paulo passou pela região da Galácia e da Frígia, a caminho da Judéia e da Síria para Éfeso, conforme relatado lá em Atos 18:22. Graças à correspondência entre Paulo e a igreja de Coríntios, sabemos mais detalhes sobre a organização do fundo, né, na cidade, do que em qualquer outra igreja que contribuiu. Se as instruções de Paulo foram seguidas, conforme nós lemos lá nas cartas paulinas, então cada família separou uma parte proporcional de sua renda de cada semana, durante uns 12 meses, de modo que a contribuição da igreja estivesse pronta para ser levada para Jerusalém na primavera do ano seguinte, por delegados indicados pela igreja para esse propósito, pela própria igreja local, né? As igrejas da Macedônia, que estavam passando por sérios problemas econômicos, também insistiram em contribuir com a oferta. Nós lemos que Paulo ficou muito comovido com a atitude deles, lá em 2 Coríntios 8, de 2 a 5. Vamos ler juntos aqui, irmãos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. A solidariedade do cristianismo judaico com o gentil, especialmente o fortalecimento da comunhão entre a Igreja de Jerusalém e a menção gentia, era um objetivo importante para Paulo. E sua organização do fundo de ajuda tinha, em grande medida, o propósito de atingir esse objetivo. Então, Paulo pretendia integrar, né, a igreja dos gentios e dos judeus. Como discutido em aulas anteriores, havia uma suspeita na igreja de Jerusalém em relação a Paulo e sua missão aos gentios. O que poderia ser melhor para desfazê-la do que as evidências claras de que Deus abençoava essa missão? Paulo planejava levar a Jerusalém não apenas a oferta, que provaria o interesse prático das igrejas
gentias por Jerusalém, mas representantes dessas igrejas escolhidos para levar as contribuições. Paulo não podia saber o que sua visita iminente a Jerusalém tinha aguardado para ele. Previa possíveis dificuldades, por isso pediu as orações dos cristãos em Roma para que ele se veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, conforme nós lemos lá em Romanos 15:31. Mas a visita a Jerusalém poderia muito bem testemunhar uma antecipação do papel que a cidade exerceria no tempo do fim. Isso porque Jerusalém não era apenas o lugar de onde o evangelho saíra. Ela seria também o lugar em que a fase da coroação do plano salvador para o mundo seria apresentada. Nas cartas aos Romanos, Paulo coloca a questão da coleta junto à questão de Jerusalém em si, no contexto ao qual, no seu julgamento, elas realmente pertencem, o contexto do propósito salvador de Deus para a raça humana. Conforme nós lemos lá na profecia de Jeremias, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Bom, irmãos, hoje a aula foi curta, principalmente por conta da nossa cantata, que é o grande acontecimento do dia. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui, tentando ligar o conteúdo que foi relatado nessa aula, do cuidado do apóstolo Paulo com o evangelismo, mas também com a assistência à igreja que sofria, naquele momento em que ele vivia, o cuidado entre irmãos, a assistência entre irmãos. Eu trouxe um trecho de um livro que eu gosto muito aqui do escritor inglês Charles Dickens, que era um escritor cristão também. Acho que todos já ouviram falar desse livro, Um Cântico de Natal. Eu trouxe um trechinho aqui para nós pensarmos um pouco nesse contexto da aula. Vamos ler juntos. Talvez o único dia, pelo que sei, no longo calendário do ano, em que homens e mulheres parecem, por consenso, abrir livremente os seus corações fechados e pensar nas pessoas inferiorizadas como se fossem legítimos companheiros de viagem rumo ao túmulo, e não como uma raça de outras criaturas com destinos diferentes. Que nessa data tão especial para nós cristãos, que talvez só perca para a Páscoa, quando celebramos a ressurreição do nosso Senhor, a vitória dele sobre a morte, tenhamos em mente que possamos aprender com o exemplo de Paulo, com a generosidade das igrejas da Macedônia, que evangelização e cuidado com os destituídos ele precisa caminhar junto, que o amor de Cristo é demonstrado por meio do sacrifício nessas duas frentes. Tenham um Natal abençoado, uma boa semana para todos, na segurança da casa de vocês, que Deus os guarde e proteja nesse momento de dificuldade que estamos passando. Fiquem com Deus, teremos um pequeno período de férias agora, e espero revê-los todos na nossa volta em fevereiro. Grande abraço.